fora Bolsonaro. Para a educação, desrespeito e falta de prioridade. Há quase 3 anos, a educação tenta suportar ataques, falta de investimento, muitas vezes retirada de verba, e ausência de prioridade do governo de Jair Bolsonaro. Esta é a realidade que, infelizmente, o segmento, estudantes e professores vivem desde o início do seu desgoverno. O governo federal até tenta ludibriar a sociedade com uma cortina de fumaça formada por escândalos, polêmicas e ofensas gratuitas, mas a educação tem retroagido diariamente, fato que será sentido em um futuro bem próximo, refletindo na economia e em vários outros segmentos do país. Os exemplos são vários e catastróficos. Ainda na gestão de Abraham Weintraub, em 2019, as instituições federais de ensino e pesquisa sofreram cortes pesados de cerca de 30% de suas despesas discricionárias para o ano. No mesmo ano, o governo tentou implantar o projeto Escolas Cívico-Militar, definindo que escolas públicas, estaduais ou municipais passem a ter um corpo militar para a coordenação disciplinar e administrativa, formado por policiais militares, bombeiros ou oficiais da reserva. Além da rotina escolar passar a adotar hábitos militares, passaram a ser proibidos cabelos soltos, unhas pintadas, dar a mão para colegas e até participar de manifestações com o uniforme da escola. Para além da nova rotina, vemos a perda das escolas públicas à medida que temos dificuldade de acesso dos estudantes às escolas militarizadas, uniformes caros, falta de adequação de alunos, taxas. No projeto de lei orçamentária anual para 2021, apresentado pelo governo Bolsonaro em setembro de 2020, os recursos retirados da saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação somavam mais de 5 bilhões. O corte fez com que universidades cogitassem fechar suas portas por conta de dificuldades financeiras, consequência dos cortes orçamentários feitos pelo governo, que não esconde seus planos de abandono da educação. Em abril deste ano, o MEC expôs milhares de estudantes ao realizar uma prova em um período de descontrole da pandemia da Covid-19. Com total falta de organização, salas lotadas, candidatos barrados e atrasos para divulgar os locais para reaplicação. Além disto, a ausência do Fundeb e das demais demandas educacionais na lista de prioridades do governo é um ponto de destaque no projeto ideológico do governo Bolsonaro e de seus aliados. Já em julho de 2021, o governo federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender uma lei que previa a garantia de conexão à internet a estudantes e professores de escolas públicas. A lei número 14.172 já havia sido vetada pelo presidente em 1º de junho, mas o Congresso Nacional derrubou a decisão que proibia o repasse de 3,5 bilhões para estados e municípios investirem na conectividade. O desrespeito ainda é agravado pelas reformas administrativa e da Previdência.
Na reforma administrativa, por exemplo, o governo coloca entre as mudanças a retirada da estabilidade dos servidores, de benefícios como a licença-prêmio e maior flexibilidade quanto à terceirização e parcerias com o setor privado. Ao atacar os trabalhadores da educação, Bolsonaro ataca diretamente a educação do país. Já a proposta de emenda constitucional número 6/2019, reforma da Previdência, aprovada em 2019, não atende às demandas do magistério e as professoras serão as mais prejudicadas. A idade para a aposentadoria das docentes no Serviço Público Federal e na média para quem leciona em regime celestista aumentou 7 anos e o tempo de contribuição 15 anos. As mulheres compõem 80% da categoria do magistério de nível básico no país. A reforma praticamente acabou com a aposentadoria especial do magistério, pois os professores e professoras terão que contribuir por 40 anos para terem acesso a 100% do salário de contribuição que se alcançava aos 25 anos para as mulheres e aos 30 anos para os homens. No Distrito Federal, as chances do reflexo desta reforma acontecer é um risco grande, pois foi aprovada a nível federal. As principais mudanças são o rebaixamento dos valores das aposentadorias e pensões e o aumento do tempo de contribuição. Até então, todos os segurados do INSS podiam ingressar com pedido de aposentadoria a partir do 15º ano contributivo. E a aposentadoria era equivalente a 70% dos maiores salários de contribuição. Seguindo a diretriz de Jair Bolsonaro, o homeschooling foi a opção oferecida pelo Ministério da Educação para que milhares de estudantes continuem a sua jornada educacional. O governo esquece que uma grande porcentagem de famílias não dispõe de estrutura para o estudo em casa, como acesso à internet, computadores ou até mesmo energia elétrica em suas residências. Ao invés de direcionar dinheiro e disposição para introduzir mudanças positivas na educação da futura geração do país, com a criação de políticas públicas para a população mais carente, o MEC prefere agradar a militância ideológica de Jair Bolsonaro. Não bastasse a falta de preocupação do governo com a educação, ao ponto de oferecer como corda de salvação o ensino domiciliar, o homeschooling representa um projeto neoliberal pela privatização da educação pública. Aprovar o homeschooling como solução para os problemas que vivemos hoje coloca em curso um projeto neoliberal de segregação social que aprofundará a crise instalada na educação pública pela Emenda Constitucional número 95 de 2016 do governo Michel Temer, além de abrir a porteira para a terceirização da educação. Caos e despreparo. Às vésperas do Enem, 31 coordenadores pediram exoneração de cargos comissionados. Os manifestantes acusam o gestor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, de assédio moral e incompetência.
Como se nada estivesse acontecendo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou nota garantindo que o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, marcado para os dias 21 e 28 de novembro, está mantido. A colocação vem após o aprofundamento da crise no órgão que elabora, aplica e corrige a prova. Não bastassem todos esses ataques, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição número 23/2021, PEC 23/2021. PEC que tem a intenção de tirar verba da educação, da saúde e de outros setores da vida do país. A proposta visa a aplicar o calote nos precatórios para liberar uma fortuna de 63 bilhões do orçamento público para que o governo possa financiar em 2022 o programa Auxílio Brasil. Um projeto claramente eleitoreiro que visa a possibilitar a reeleição de Jair Bolsonaro no ano que vem. Quem vai pagar essa conta? A educação. Diante de todos estes argumentos, para você, de quem é a culpa da educação estar passando por um dos piores momentos da história? A culpa é dele. Fora Bolsonaro! A campanha A Culpa é Dele, do Simpro-DF, foi lançada no dia 19 de junho, quando o Brasil ultrapassou o número de 500 mil de pessoas mortas pela Covid-19. O objetivo da campanha é explicar à população, de forma didática, que tanto as milhares de mortes causadas pelo vírus, como o desemprego, a fome, a miséria, o desalento, a crescente da violência, o medo tem um culpado, o presidente da República, Jair Bolsonaro. No lançamento da campanha, foi exposta no viaduto da rodoviária do Plano Piloto uma faixa de mais de 30 metros de largura com os dizeres: mais de 500 mil mortos, a culpa é dele, fora Bolsonaro. Poucos minutos após a abertura do material, a Polícia Militar, que segue diretrizes do governo local, impôs a retirada da faixa. Diante da gravidade do cenário e da exaustão do povo brasileiro frente ao caos em que se encontra o Brasil, o Simpro-DF deu continuidade à campanha, reabrindo em diversos locais do Distrito Federal essa e outras faixas que denunciam a política antipovo de Bolsonaro.